A natureza, o desenvolvimento natural do todo, aqui em Gaia, na nossa Mãe Terra, é um grande aprendizado e muitas vezes não percebemos. Os ciclos se repetem, mas os resultados não são exatamente iguais. Se olharmos ao redor, com um pouco de sabedoria, conseguimos aprender algumas lições de situações bem simples, mas de muito valor. Essas situações, do nosso ponto de vista, podem ser boas ou ruins, mas sempre retornam conhecimentos e transformações. Como uma antena me falou, vocês possuem uma visão equivocada do que é bom. Meu nome é Andréa Rebelo e este é o nosso canal Brilhar de Gaia. Vamos refletir um pouco em torno do nosso tempo aqui em Gaia, na nossa Mãe Terra. Quando estamos sendo formados no ventre de nossas mães, iniciamos o desenvolvimento. Percebemos a formação de todo o nosso corpo e chega um momento que o espaço não nos cabe mais. Precisamos sair da zona de conforto. Precisamos nascer. Nascemos. Aos poucos, começamos a enxergar a realidade externa. A luz, o cheiro, o tato, os sabores e tudo mais. Uma explosão de novas informações e que, na verdade, não sabemos se é bom ou ruim, mas apenas o desenvolvimento natural. Porém, percebemos que a primeira vez que saímos da zona de conforto, que é o nascimento, tem toda a relação para a nossa evolução. E isso se repete continuamente em nossas vidas, mas de maneira mais intensa e com maior grau de dificuldade. Não é mais o padrão. Não somos habituados e por isso requer mais esforço e coragem. Caso contrário, sucumbimos e não crescemos. Como se não sairmos da zona de conforto, de dentro da barriga de nossas mães, também não vamos conseguir sobreviver. É necessário sair da zona de conforto. Essas transformações acontecem com tudo e todos. As árvores, por exemplo, dependendo da estação do ano, elas se mostram de formas diferentes. No inverno, perdem suas folhas, se tornam desnudas, mas continuam fortes. Às vezes, precisam ser podadas para ficar ainda mais forte no novo ciclo. Na primavera, quando o clima se torna mais ameno, inicia-se a demonstração de sua superação, através de suas lindas folhas verdes, crescendo e avolumando toda a sua copa. Chega o momento de êxtase com a explosão de flores que abrilhantam sua face. No verão, o calor com mais intensidade traz mudanças. A beleza permanece e pode se apresentar ainda mais aparente. Porém, as flores começam a dar lugar para o nascimento dos frutos. Claro que depende da espécie da árvore,
mas sempre a mudança. Chegou o outono, um clima mais temperado. As árvores estão fortes para aguentar o peso, pois estão carregadas com os seus frutos. Os mesmos amadurecem, alimentam diversos outros seres. Quando chega a temporada final dos seus frutos, elas explodem em cores vibrantes e tonalidades do amarelo, marrom e vermelho. Se transformam em uma pintura nostálgica. A pintura cobre o chão, pois perdem suas folhas. Se desnudam mais uma vez para iniciar um novo ciclo. E antes mesmo das árvores passarem por estes ciclos, elas precisam, inicialmente, ter forças para sair de dentro de uma casca, crescer o suficiente e emergir na superfície da terra onde foi plantada. Enfrentou muitas adversidades até chegar ao momento que iniciou o seu primeiro ciclo. Quanta semelhança com a nossa vida! Como é gostoso pensar como tudo isso foi criado divinamente inteligente. Atualmente, as árvores, os frutos, as flores, a terra, as sementes e etc. estão sendo alterados, transformados, e nem sempre por um lado positivo ou produtivo. Há necessidade de evolução, mas precisa ser altruísta. E assim está acontecendo com tudo à nossa volta e com nós mesmos. Poucos estão conseguindo influenciar milhares, e a maior parte nem tem noção sobre isso, induzidos a acreditar que tudo é normal. Imagine a capacidade que foi alcançada, já que conseguimos construir bombas, modificar DNA, criar diferentes genéticas. Mas, se tudo fosse investido pensando no todo, em que grau de evolução não teríamos alcançado no coletivo? Os poucos, que são os densos, não querem dividir com os muitos e, com isso, criam estes dispositivos para distrair os muitos. Os alguns, que são os seres de luz, estão tentando despertar os muitos que estão hipnotizados com os trabalhos dos poucos. Estamos presenciando um emaranhado dentro das famílias e a perda dos valores que nos dá sustentação para viver como uma sociedade. Crianças e adolescentes fazendo o papel dos pais, pois os mesmos não conseguem mais ter o respeito dos filhos. Adultos chegando ao ponto de não ter mais estrutura emocional e mental para lidar com as coisas mais práticas da vida, que é o que traz o desenvolvimento. Atualmente, não se pode mais brincar com nada, porque tudo se transforma em ofensa ou ainda algo pior. Ao se dirigir a alguém verbalmente, é um desafio, pois as pessoas estão 24 horas em alerta e acham que precisam se defender de tudo, o tempo todo. Esses efeitos e consequências que nós, os alguns,
conseguimos perceber estão vindo dessa lobotomia, lavagem cerebral, que estão induzindo a toda a população do planeta. A cada dia que assistimos às notícias, nós, alguns, nos chocamos com algo bizarro, mas que para muitos se mostra normal. Sem saber usar os neurônios que estão dentro da parte superior dos nossos corpos, seremos robôs de carne e osso. Esse é o objetivo dos densos, dos seres de não-luz. Até as pessoas que descobrem suas linhagens e, consequentemente, que são sementes estelares e que se acham melhores, exclusivas ou mais especiais por isso, estão completamente fora do que vieram fazer aqui. Linhagens de luz sabem que somos todos um e que esse tipo de sentimento competitivo não faz parte do amor maior. Sendo assim, essas sementes estelares estão fora do proposto. Tudo isso que falei não tem nenhuma relação de julgar, de dizer que é certo ou errado, e muito menos criticar. São reflexões para que possamos seguir em frente com a possibilidade de decidir o que queremos com tudo isso que estão nos apresentando. Essa semana recebi uma mensagem de uma das minhas antenas e não vou ficar remoendo tudo isso sozinha, não. Vou compartilhar com vocês. Foi falado que este ano será de muitas mudanças, momentos importantes das nossas vidas. Eu sei que escutamos isso em anos anteriores e, se avaliarmos, mudanças aconteceram. Quando as antenas comentaram sobre as mudanças, eu coloquei que esperava por boas mudanças. Esse pensamento vem de forma imediata e nem sempre consciente. Logo veio a resposta como um tapa na orelha. Vocês possuem uma visão equivocada do que é bom. São apenas experiências. O que você faz é que vai definir se é bom ou não. As dores educam as pessoas. Ela acontece porque vocês não entenderam ainda. A dor acontece porque estamos fora da linha, fora do caminho. A dor educadora não é ruim. Ela acontece porque você ainda não entendeu. Quando se está fora da linha, a dor sinaliza. Quando chega um pensamento que não se quer mais voltar à Mãe Terra, é que neste nível de consciência só acontece porque se está muito preso ao corpo. Toda experiência tem sempre um sentido maior para guiar. Quando se vai montar um prédio, precisa que alguém faça os fundamentos, coloque os tijolos, faça os telhados. Alguém tem que construir algo primeiro, e tudo é grandioso e bonito. Se for fazer um projeto, se ninguém fizer o chão, o fundamento, a parede, nada existe. Cada um em seu lugar. Tudo é feito em cooperação. O arquiteto é você. O engenheiro é você. O pedreiro é você. A mente humana ainda vê tudo separado, porque está desconectado de algo maior, que é você. Sou eu. Você como co-criador ou criador. E ela pergunta:
Não acredita nisso? E eu respondi: quem sou eu para não acreditar? Ela continua: precisamos ver tudo como o co-criador do projeto inteiro. Quando reclamamos que é pesado, é porque estamos olhando apenas como um componente do projeto. Olhando como o pedreiro que reclama do tijolo, da areia, do cimento, e o cimento reclama da água, o tijolo reclama do pedreiro, e assim vai. Quando você está fora, olhando como você, mas na forma plena, você entende o pedreiro, o cimento, o tijolo, o edifício por inteiro. Então, vem na minha cabeça que aqui é tudo muito limitado. E ela diz que tudo isso é uma crença. E ainda completa que quando Jesus veio, ele veio para retirar essa crença, que você e o Criador são um. E claro, ela aproveitou para me dar um sermão. Ela falou: você ainda possui uma crença sutil em deixar que as coisas maiores te conduzam. Você precisa deixar que a sua centelha te conduza. Você acha que não tem capacidade para isso e resiste à sua centelha. Não brigue, não instigue, não rejeite. Voltando sobre como passaremos este ano. Ela diz que apenas em 2026 as coisas vão se estabilizar. Este ano, as coisas estarão muito flutuantes por causa das mudanças. Uma época de transição. De uma maneira geral, tem bastante luz e ajuda para todos. Cada um do seu jeito, mas será colocado diante de cada pessoa um portal e serão feitas as escolhas. A Terra, Gaia, também faz parte disso. Esse corpo amoroso também está fazendo escolhas, porque é chegado a hora. Escolhas são os caminhos que serão trilhados a partir daquele momento. Bem e mal são conceitos. Dentro do caminho tem crescimento ou não. O portal é um caminho sugerido dentro do que a pessoa escolhe vir à Terra. É o momento, por exemplo, vou para um degrau novo ou fico onde estou. E aí, este universo é coagulado para a pessoa, mas ela pode mudar. Nada é definitivo. Basta uma escolha e tudo muda. Agora, agora, agora. Hoje, aqui e agora. Foram feitas escolhas nas experiências que cada um passou. Isso muda. Isso acontece o tempo todo durante este período. Há momentos maiores e momentos diários para isso. Imagina que todo dia eu abro uma porta e adentre por ela. E existe 1.000 bilhões delas. As mesmas existem para você e para todos. Então, este é 2025. Portas disponíveis, realidades possíveis. E cada porta tem muita luz. E todas elas são uma porta só. E essa porta só é o seu coração. Todos têm um coração. Então, todos têm essa porta. E ela é luz. Só luz. Isso
É paradoxal, mas é assim. É um monte, mas é um. Todas as portas levam a um só lugar, o coração. Você precisa abrir e se disponibilizar a morar neste lugar. Por que se fala que precisamos fazer tudo com amor? Porque ele é a única porta que vai trazer tudo para você. Absolutamente tudo. Então, em 2025, todas as pessoas serão conduzidas a experimentar uma porta que as levará mais rápido ao coração delas. É um ano muito bom e muito importante. De onde olhamos é que vai dizer se foi bom ou ruim. Ela me pergunta se o câncer foi ruim. E eu falo que não. E ela diz que eu aprendi a olhar de outro lugar e assim eu consegui crescer. Finalizando, ela fala sobre o nosso karma com a Mãe Terra, com Gaia. Pede para me harmonizar com algo maior. Gaia é muito sábia e conhece seus meeiros. Ela é muito generosa. Quando trocamos energia com Gaia, ela fica feliz porque está sendo vista. Eu vejo você não é só para humanos, mas precisamos fazer para pedras, animais, árvores, todos precisam ser vistos. O sol, o ar, nós temos karma com eles. Pouco se é falado sobre isso, mas também temos dívidas com eles. Isso também faz parte de 2025. Ver a casa onde moramos, ver os habitantes não humanos. Aqui termina a mensagem da minha antena. Seguimos juntos e fortes. Quero dar boas-vindas a todos os novos inscritos do nosso canal. Gratidão. Um grande abraço de todo o meu coração a todos vocês.